Sonda ou saco coletor? É realmente necessário passar uma sonda vesical para coletar urina de criança? Olá, queridas mães, queridos pais, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Saulo, eu sou nefrologista pediatra e hoje nós vamos abordar um tema essencial para a saúde dos nossos pequenos: como diagnosticar infecção urinária. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que nos incentive a continuar produzindo conteúdo para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e as dúvidas para que a gente vá se conhecendo. Nos vídeos anteriores, nós vimos que as crianças podem sim enfrentar problemas renais. E tudo pode começar com uma simples infecção urinária. Ela não afeta só adultos, mas também os nossos filhos e é mais comum do que você imagina. Nós aprendemos também em outro vídeo como identificar os sinais e sintomas da infecção urinária. Nunca subestimem a importância do diagnóstico precoce da infecção urinária. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela que mostra os principais diagnósticos relacionados ao transplante renal pediátrico. São dados internacionais e que mostram o diagnóstico que levou a criança a transplantar o rim. Vejam que o principal diagnóstico que leva a criança ao transplante renal são as malformações do trato urinário. E que o primeiro sinal de uma malformação pode ser sim uma infecção urinária. Então é importante ter esse diagnóstico precoce e uma investigação adequada. A detecção precoce é a melhor defesa contra esse risco. E quais são os testes diagnósticos para a infecção urinária? Aqui que está o pulo do gato. O diagnóstico começa com um exame muito simples, o exame de urina. Como coletar o exame de urina? Em crianças grandes que já controlam a micção, aí é simples. Basta coletar com um frasco coletor universal. Nesse frasco, a criança deve coletar a urina do jato médio. Nós desprezamos o primeiro jato de urina e o último, porque são jatos mais correlacionados com a contaminação. Mas e as crianças que não controlam a micção? É aí que mora o problema. Os bebês pequenos. Como coletar a urina desses bebês que não sabem falar e não controlam a urina? Existem duas formas de coletar. Ou coleta pelo cateterismo vesical, pela utilização de uma sonda vesical com um gelzinho anestésico, segura a criança, passa a sondinha e retira aquela urina, ou coleta com saco coletor, que é um saquinho que é pregado na superfície genital e quando a criança urina, ela urina dentro do saco. Qual que é a diferença entre essas duas formas de coleta? A coleta da sonda vesical é uma coleta totalmente estéril, livre de impurezas do meio externo, livre do contato com bactérias do meio externo. Então, ela é mais confiável para um exame chamado urocultura. A urocultura é o exame confirmatório da infecção urinária. A urina é coletada, é colocada em um meio em que a bactéria pode crescer, caso tenha bactéria naquela urina. Se a urina é coletada de forma contaminada, pode crescer uma bactéria que não é a bactéria causadora de infecção urinária. Então, a urocultura deve sempre ser colhida de forma estéril, por cateterismo vesical, nessas crianças que não controlam a micção. Sempre que tiver indicação de coleta de urocultura, aí sim, a sonda vesical vai estar bem indicada. O saco coletor ele pode ser usado como um exame de triagem. Por exemplo, uma criança com febre, mas está em bom estado geral, não precisa entrar com antibiótico imediatamente. Então, aquela urina ela pode ser coletada e a gente tem um tempo para a tomada de decisão. Então, eu posso utilizar a urina do saco coletor. Com o saco coletor, nós vamos fazer um exame chamado urina tipo 1, ou EAS, ou ainda sumário de urina, dependendo da região onde você se encontra, esse nome pode variar. O exame de urina simples, ele pode ser coletado de qualquer forma, com saco coletor, com jato médio ou ainda com cateterismo vesical. Então, uma criança que chega com febre, que o médico avalia e decide pela coleta da urina e coleta a urina pelo saco coletor, se essa urina vier alterada,
ele pode orientar a coleta da urocultura pelo cateterismo vesical, inicia ou não o tratamento, libera o paciente está tratando com antibiótico, a urocultura ela não sai imediatamente, demora aí em torno de 48, 72 horas. Em 48, 72 horas, se a urocultura for negativa, ou seja, não cresceu nenhuma bactéria, então não era infecção urinária, o antibiótico é suspenso. Então, relembrando, a coleta por cateterismo pela sonda vesical vai ser importante quando nós formos coletar exame de urina para cultura. Mas para a coleta do exame simples de urina, urina tipo 1, sumário de urina EAS, esse exame pode sim ser realizado pelo saco coletor. O papel do médico neste contexto diagnóstico, ele é muito importante, porque é ele que vai montar esse quebra-cabeça dos poucos sintomas que a infecção de urina pode demonstrar, vai decidir pela coleta e o meio mais adequado de coleta para fechar esse diagnóstico, esse quebra-cabeça. E uma vez que a criança ela tenha tido esse diagnóstico de infecção urinária, ela vai precisar tratar. E o tratamento ele é feito com antibiótico. O antibiótico para tratamento da infecção de urina, ele pode ser administrado por via oral, ou seja, um tratamento em casa com antibióticos. Esse tratamento em casa ele vai ser realizado quando a criança for maior de 2 meses, ou seja, bebês muito pequenininhos, obrigatoriamente têm que ficar internados para tratamento endovenoso. É muito arriscado tratar em casa. Aquelas crianças com queda do estado geral, que não estão se alimentando adequadamente, que não ingerem líquidos, com febre alta, com calafrios, essas crianças muitas vezes precisam ficar internadas até o resultado da urocultura ou até melhora clínica para que possam ir para casa em segurança. Vamos lembrar que a infecção urinária, aquela infecção do trato urinário alto, que nós chamamos de pielonefrite, ela pode cursar com a sepse, que pode levar a criança a um risco de vida. A criança, então, com esses sinais, ela deve ficar para tratamento internado. Mas e após o tratamento, a criança teve infecção urinária, é preciso seguir uma investigação diagnóstica? A resposta é sim. Qual investigação, então? Toda criança que teve infecção urinária deve realizar uma ultrassonografia. E qual é o sentido disso? É avaliar se aquela criança que teve infecção urinária teve infecção por alguma malformação, porque isso pode levar a criança a perda de função renal. Então, toda criança, obrigatoriamente, que tem infecção urinária deve realizar uma ultrassonografia. Se a ultrassonografia for normal e a criança teve uma infecção com febre, que nós chamamos de pielonefrite, há um outro exame importante que o médico pode considerar solicitar, que é a cintilografia, para saber se aquela infecção levou alguma cicatriz no rim. Porque se deixou uma cicatriz no rim, aí vai ser importante o acompanhamento com o nefropediatra e também fazer uma avaliação mais completa para saber se a criança tem refluxo vésico-ureteral ou alguma outra malformação que possa ter favorecido a formação da cicatriz. Esses exames eles são discutidos com o médico e é importante, se você tem alguma dúvida em relação à realização desses exames, que você coloque aqui nos comentários para que a gente possa ir conversando. Mas a indicação ela é sempre individual. Vocês devem conversar com o médico de vocês, o médico da criança. Então vamos fazer aqui uma recapitulação. A criança com infecção urinária, se ela estiver em estado geral ruim, que vai precisar ficar internado, iniciar com antibiótico imediatamente, não corram o risco de colher urina pelo saco coletor. Colhe direto pela sonda, é mais rápido e o resultado mais seguro. Assim você define mais rapidamente o tratamento e com isso você não perde o diagnóstico da bactéria que causou aquela infecção e possivelmente aquela criança vai ficar internada. Se a criança está em bom estado geral, dá tempo de esperar, o médico pode optar pela coleta pelo saco coletor. Coletou pelo saco coletor o exame de triagem, veio a urina normal, aí não precisa cateterizar para colher a cultura. Mas se o exame do saco coletor estiver alterado, para confirmar a infecção urinária, aí precisa fazer o cateterismo vesical.
O paciente pode ou não começar o tratamento, pode ou não aguardar a urocultura, essa é uma decisão do médico com a família. Toda criança que teve infecção urinária deve fazer uma ultrassonografia para triagem de malformações e algumas crianças, principalmente aquelas que tiveram infecção urinária com febre, a pielonefrite, precisam fazer um outro exame complementar mais para frente para saber se deixou cicatrizes, a cintilografia renal. Então vamos ficando por aqui. Queridas mães, queridos pais, a informação é o primeiro passo para garantir a saúde dos nossos pequenos. Então eu peço a sua ajuda para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui nos comentários a opinião, a dúvida de vocês, uma experiência em relação à infecção urinária, ao diagnóstico de infecção urinária, um diagnóstico difícil. Coloque aqui para que a gente possa trocar essa ideia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho das notificações. Continuem sempre atentos aos sinais e busquem ajuda médica, mas agora com informação, acompanhe a investigação em conjunto. Juntos, nós garantimos um futuro mais saudável para os nossos filhos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.